Deus. Essa doença, esse problema, para nosso Deus é nada, irmão. Glória a Deus. Agora, irmão, a gente vai, aleluia, orar para os dízimos e ofertas. Nossa irmã Rebeca vai louvar, amém? Glória a Deus. Nosso diácono vai orar. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Pai Santo, Pai querido, está nesse lugar, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Vamos fazer recolhimento de dízimos e ofertas. Aleluia. Que o Senhor possa estar abrindo portas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar para a nossa meditação em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Amém? Aleluia. Perdi
Aleluia. Não se levante para beber água, não ande na igreja, não atenda celular, irmão, porque a palavra a gente tem que ouvir, porque em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra, ela disciplina até, aleluia, nossos pensamentos, irmão. Glória a Deus. E Deus está neste lugar, passeando, aleluia. Nosso diácono Edinaldo, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, mais uma vez, salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. A gente fez uma leitura bem conhecida no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse capítulo 15 de Lucas, o Senhor Jesus, tem 3 parábolas, que a primeira é a ovelha perdida, a segunda é a dracma perdida, e a terceira fala sobre o filho pródigo, né? Que existem muitos filhos pródigos por aí, né, no mundo, a qual o Senhor ele tem nos chamado para a gente ir após ele, né? Pregar a palavra. E às vezes tem filho pródigo até dentro da igreja, né? Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Tem pessoas que estão dentro, mas estão afastadas, né? Dos caminhos do Senhor. Mas a gente vai reler para a gente relembrar. Mas graças a Deus que aqui, irmão, todos nós fomos escolhidos por Deus, né? Não tem nenhum filho pródigo aqui dentro, não. Não tenha medo, não fique preocupado. Diz assim a palavra de Deus. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, pôs sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando-se à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O 7 diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justas que não necessita de arrependimento. Aleluia. Glória a Deus, né, irmão? Nós éramos uma dessas ovelhas perdidas, né? Mas a mão forte do Senhor tem nos alcançado. E mais velho está aí embaixo, a gente diz: rapaz, eu quero pregar hoje. Quando chega aqui em cima, a gente vê que o negócio é diferente, né? Para falar da grandeza desse Deus, a gente carece das orações dos irmãos, porque é um peso muito grande. Às vezes a gente está flutuando, a gente está quase para subir. Tem vezes que a gente clama por misericórdia. Mas vê que os escribas e fariseus, irmão, e publicanos, quem são os publicanos? São os coletores, os que cobravam imposto. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. A gente vê que Zaqueu, ele se inquietou um certo dia para ver quem era Jesus. E ele teve que subir, porque ele era pequeno, subir em uma árvore para ver. E Jesus, ele passa, quando chega debaixo da árvore, Jesus, ele para e diz: Desce, Zaqueu. Que é necessário para subir, nós temos que descer.
Aleluia. Glória a Deus. Para subir, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele nos exalte. Aí este representa aqui Jesus, irmão, e o amor dele por suas ovelhas. Lá no livro de Ezequiel ele vai dizer que eu mesmo vou pastorear as minhas ovelhas. Veja o cuidado do Senhor por nós. Nós somos ovelha do Senhor. E Ele, quando Ele nos chama, Ele tem pasto verdejante para todos nós. E tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu no caminho. Talvez olhou, tirou a visão do alvo, se afastou da presença do pastor. E ele, quando chega mais na frente, ele vai contar as suas ovelhas e ele vê que faltou uma. Ele deixa as 99 justas guardadas lá no deserto, e ele vai buscar aquela que está perdida, está com frio, está ali porque o deserto, irmão, à noite é frio, de dia é quente, à noite é frio. A gente vê que o Senhor ali, quando tirou o seu povo lá do Egito, de dia era uma coluna, era uma nuvem, e de noite era fogo para esquentar. E aquela ovelha estava perdida. Se o Senhor não voltasse para ir buscar ela ia morrer de frio no deserto. Aí ele deixou lá guardada e foi buscar. E quando ele achou, ele colocou no seu ombro e voltou alegre para a sua casa. Aleluia. E quando chegou em casa, ele disse: alegrai-vos comigo. Ele convidou os amigos, vizinhos, disse: olha, vamos nos alegrar, porque eu achei a minha ovelha perdida. Nós estávamos todos perdidos, e eu digo sem medo de errar, mesmo que tenha ovelha rebelde que precisa ainda, aleluia, o Senhor tem um encontro no profundo com ela, mas o Senhor, Ele tem um amor tão grande por mim e por você, rapaz. O amor de Deus é incondicional. Não importa a sua condição, aleluia, como você está, o que importa é que Ele vai moldar você, porque Ele é o olheiro e nós somos o barro. E Ele sabe trabalhar no barro, Ele é especialista, também Ele é carpinteiro, Ele sabe moldar a lenha ao madeiro. E Ele achou, levou para a sua casa. Estava aqui dando um exemplo para aqueles publicanos, escribas e fariseus, mostrando a grandeza do seu amor. Ele queria que eles enxergassem que Jesus, Ele é o centro do amor. E a Bíblia diz que você pode falar até a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, nada lhe seria. Paulo vai falar. Aí nós vamos ver mais embaixo uma mulher. Ela perdeu uma dracma. Aleluia. Aquela dracma valia, era uma moeda grega, era um dia, um denário de serviço. E ela ficou inquieta porque ela perdeu. E quando a gente perde algo, irmão, a gente fica indignado querendo achar. E ela chega na sua casa, ela chega, acende a lamparina, porque às vezes a lamparina estará apagada e precisa acender para enxergar. Aleluia! Porque no escuro a gente não vai enxergar nada. Ela chega, procura com
casa. E quando ela encontra, a gente vai ver que ela fica alegre. Ela se anima de um jeito, chama as suas amigas. Olha, observe, ela não convidou nenhum homem, ela era sábia. Ela chamou todas as suas amigas e disse: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Nós somos uma dracma, meu irmão. E o Senhor, Ele cuida, Ele não quer perder você de forma alguma, porque Ele tem um amor condicional, incondicional, irmão. O amor dele não se compara, juntando todo o amor do ser humano, não se compara com o amor de Deus. Porque Ele, irmão, Ele representa o sangue da nova aliança. Jesus Cristo, Ele tem uma aliança para cada um de nós, irmão. Nós observamos que quando ela achou, ela se alegrou. Mas a gente agora vai ver o que um homem sem visão, dentro da casa do seu pai, que estava num lugar de conforto, estava guardado, tinha tudo dentro de casa, mas alguma coisa no mundo chamou a atenção desse jovem. E é difícil, é complicado trabalhar com jovem, irmão. Às vezes os pais perdem a cabeça. E quando a gente vê aí nas reportagens que o pai tem um zelo tão grande, às vezes o jovem não quer por conta da amizadezinha no colégio, do disse-me disse, faz assim, ele tira até a vida do pai para fazer a sua própria vontade. Ele não quer estar na casa do pai e obedecer o pai, ele quer estar na casa do pai e viver a vida dissolutamente, fazendo tudo o que ele quer. Mas na casa do pai não pode ser desse jeito. Aleluia. Na casa do pai, ou você obedece ou você vai para a rua. E muitas vezes o pai não tem, aleluia, essa coragem de dizer assim: as portas estão abertas. Antes abraça os filhos da forma que ele está. Mas com Jesus não é assim. Ele cria uma situação na nossa vida para que a gente venha aprender a lição e como devemos adorar a Deus. Aí ele ficou pedindo: pai, dai-me parte da minha herança. Ele não tinha ainda como pegar parte da herança, porque o pai ainda estava vivo. O pai é a autoridade da casa, o pai é a coluna, o pai é o esteiro. E que qualidade de pai é você, rapaz? Glória a Jesus. Dentro da sua casa, que tipo de pai que você é? É forte, viu? Que os filhos fazem o que quer. Na casa do pai tem que ter redil. Tem que ter, vai de castigo a ver. Os pais têm medo dos filhos. Nós somos de uma geração que os nossos pais dizem assim: você está de castigo aí, é 1 hora de joelho no grão de milho. Vai fazer isso hoje, você é logo julgado pela humanidade, você vai preso. A lei só beneficia a gente sem vergonha, irmão. Aleluia! Nós estamos vivendo num mundo que o nosso governo só vai formar bandido. Aleluia! Mas na casa de Deus não. Ele disse: eu quero parte da minha herança. Eu quero antecipar a minha herança. Ou seja, ele estava ali desejando que o pai morresse antes do tempo. Mas pode ser você voltar a parte da herança. E ele sai, junta tudo que tem e vai para o mundo, vivendo dissolutamente, vivendo da forma que ele quer, ou seja, vivendo sem vergonha, irmão. Aleluia. Estava guardado na casa do pai. Aí ele pensa que o dinheiro ia durar por muito tempo, irmão. Mas de onde se tira e não se coloca, se acaba. Temos que fazer conta do que a gente está gastando. Às vezes a gente sofre porque não fazemos conta daquilo que está saindo. Mas ele, como estava cego,
porcos, irmão. Começou a gastar com as meretrizes. E veja que logo se aproxima mulheres. Esse cabra, ele é o tal, ele tem dinheiro. Vamos chegar perto, o sanguessuga chega e começa ali a usufruir do dinheiro daquele jovem. Mas a cegueira era tão grande que ele nem se tocou que o dinheiro estava acabando. E quando acabou o dinheiro, acabou logo as amizades. Se você não tem, você não serve. Tem um provérbio que fala sobre dinheiro, que você só vale o que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora está como? Está sozinho. E a gente vê que os judeus, irmão, eles não criavam porcos. Vamos ver que ali no Gadareno, quando o Senhor chega naquela província dos Gadarenos, estava ali um homem possesso de demônio, mas havia ali um homem que criava porcos, e aquele homem não era judeu. Aí só que os judeus não poderiam passar por ali por conta dos porcos. Aí o Senhor disse: eu vou para, aleluia, para Gadara. Eu vou lá, e quando o Senhor chega, aquele demônio, ele corre logo para os pés do Senhor e se parte de: ah, Senhor, Filho de Deus Altíssimo, conjuro que viesse me atormentar antes do tempo. Ele conhece, ele sabe que Jesus, ele é Deus encarnado. Aleluia. Aí o Senhor disse assim, aí passou ali uma manada de porco, aí disse assim: olha, não permita que a gente se retire desse homem, mas que vamos para aquela manada de porco. Aí disse: ide, eu vou limpar essa área aqui para que o meu povo possa pregar nesse lugar. Então ele limpou o homem e limpou aquela região para que os judeus pudessem pregar. Você está livre para pregar o Evangelho. Aleluia. Aí disse: agora tem um homem ali que cria porco. Chegou perto do homem. Veja que humilhação tão grande, irmão. Chegou perto e disse assim: olha, eu tenho ali muitos porcos. Você quer ir cuidar dos meus porcos? Ele disse: eu não tenho mais para onde ir. Agora eu vou ser pisado. Que quando o homem sai da presença de Deus, ele é pisado. Ele é um sal insípido. Vai ser pisado pelos homens. Para ele entender que na casa do Pai tinha fartura. E ele escolheu entre a graça e a desgraça. Ele preferiu a desgraça. Aí foi, e a Bíblia diz assim: e ninguém lhe dava nada. Ele tem que passar sozinho. O Senhor até endureceu o coração da humanidade. Ninguém dá nada a esse filho bastardo. Ele tem que aprender. Aleluia. A lição que o mundo não é lugar dele. Deus está falando. Glória a Deus. Ele tem que enxergar que na casa do Pai só tem bonança. Glória a Jesus. Mas o mundo é cruel. Na casa do Pai tem redil, tem cama quentinha, tem comida, tem pão, porque Jesus, ele é o pão da vida. Ninguém lhe dá nada a ele. Ele disse: olha, eu já sei o que vou fazer. Ele desejou se alimentar de lavagem de porco. Veja que humilhação. Ele devia ter ouvido Pedro lá: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Aí ele lembrou da casa do Pai. E às vezes, irmão, tem pessoas que só se lembram da casa do Pai na última hora, quando está com a arma já na cabeça: eu vou matar você. Às vezes não tem mais jeito de voltar. Talvez ainda haja esperança para a alma daquele, pois a vida dele já pertencia agora ao devorador. Aí disse: eu vou levantar-me-ei, irei ir ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Veja que ele botou o céu acima de tudo. E nesta noite os céus estão abertos, dizendo assim: eu vou mudar a
filho, porque quando o filho está no mundo, se tem pai que dorme, esse tal não é pai. Porque o pai não dorme quando o filho está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, ele saiu por essa porta ele vai passar. Eu vou esperar a providência de Deus. Glória. E eu tenho respeito à providência de Deus naquele lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Está chegando a hora que alguém vai ter que frear. Eu não sei o que, se é a língua, eu não sei, vai ter que frear. Aleluia. Aí o pai disse, viu de longe, e correu, e beijou, abraçou no pescoço, e se alegrou, e disse, olha, matai agora um bezerro, o mais cevado que tiver, vai haver um jubileu, Glória. Aleluia. vai haver festa, mãe, Glória, eu creio, Jesus. vai haver banquete, Glória. vai haver mudança, vai haver uma coisa nova na tua vida. Não é a minha boca que fala, mas sim Deus falando pela minha boca. Vai haver mudança radical. Aleluia. Vai ter que ter mudança. Creio. Aleluia. Aí o pai abraça e olha, bota uma roupa nele. Ele está nu. E filho de rei não fica nu, não. Ele está descalço, descalço. Quem fica é escravo. Bota a sandália nele. Aleluia. Filho de rei não é escravo, não. Coloca um anel no dedo dele. Renova a aliança. Ele está renovando a aliança. Glória a Jesus. Aleluia. Com alguém que estar aqui, renovo, mudança, aleluia, alegrai-vos comigo nesta noite. Deus diz assim, eu estou trazendo uma resposta da tua oração, terra. É uma resposta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí chega o filho mais velho, está no campo, apacentando ali os bezerros dele. Aí vê de longe os instrumentos tocando. Aí fica irritado quando chega e diz, o que aconteceu? Ninguém me falou dessa festa. O que eu quero te dizer, que o que Deus vai fazer com você é surpresa. Aleluia. E alguém está indignado com a tua presença diante de Deus. Aleluia. Aí disse, olha, o que está acontecendo é o teu irmão. Ele voltou. E teu pai matou um bezerro cevado. Aí o pai sai da casa e insistiu, entra, vamos nos alegrar. O teu irmão estava vivo, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Glória. Aí diz aquele homem, eu tanto tempo na tua casa. É necessário frisar que tempo de crente para a salvação não tem nada a ver. Aleluia. Você pode ter 30 anos de crente, mas se não tiver na obediência a Deus, não vale nada. Há Aleluia. tanto tempo eu te sirvo. Nunca transgredi um dos teus mandamentos. Observe que estava dentro da casa, mas estava cego. Nunca transgredi um dos teus mandamentos, e nenhum cabrito tu tem me dado para eu me alegrar com meus amigos. Aleluia. Aí diz o pai, esse pai, irmão, representa Deus, viu? Representa o amor de Deus e o cuidado, o zelo por você. Aleluia. Porque o zelo por você devora a Deus. Aleluia. E disse, filho, tudo que eu tenho é teu, porque tu estás preocupado com o bezerro que eu matei. Tu é mais do que rico, tu tem tudo
Que tipo de homem tu é? E que tipo de filho tu é, meu filho? Aprenda que teu pai o amou. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava esquecendo que a fonte do amor é Jesus Cristo e que é o mandamento maior, é o amor. Ele esqueceu disso. Glória a Deus. Porque estava ligado nas coisas do mundo. Aleluia. E o pai insistiu. A Bíblia diz que o pai insistiu com ele. E não vai dizer que ele entrou. Até que seja provado a mim, esse filho ficou de fora. Enquanto o pai se banqueteava com seu irmão, que deu prejuízo, deu. Às vezes, irmão, a gente dá tanto prejuízo. Não vou dizer a Deus, porque Deus não tem como dar prejuízo a ele. Mas na nossa casa, na nossa parentela, na nossa vizinhança, que a gente precisa estar com comunhão. Aleluia. Porque quando chegar o dia de pegar vaso emprestado, Aleluia. Glória a Deus. com quem você vai pegar vazio emprestado? Como é que você vai pregar para o seu vizinho que a tua casa está em desordem? Aí ele diz: coloca a tua casa em ordem. Talvez ainda haja esperança. Glória a Deus. Tem que colocar a casa em ordem, irmão. E Glória. essa casa colocada em ordem tem que estar na vontade de quem, irmão? Na vontade de Deus. A nossa casa, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração, que é o altar do Espírito Santo de Deus, tem que estar em ordem. Aleluia. E este homem não entrou, irmão. Tem que me provar o contrário. Não entrou. E o pai se banqueteou junto com o seu filho. E eu quero abrir parênteses para dizer para uma mãe, e não é eu que estou dizendo, que ela, aleluia, ela controle o seu coração, que ela, aleluia, se prepare o seu coração, porque o Senhor, Ele vai entrar, é com providência. Eu creio. Eu não vou dizer quem é essa mãe, não vou dizer, mas do Senhor, Ele diz assim: eu vou entrar lá. Aleluia. Eu vou entrar lá e com a espada desembaiada, porque esta peleja não tereis que pelejar. Ficais quieto e verás o livramento do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, irmão, é Deus, e Ele não suporta a lágrima de um crente, irmão. Chega como cheiro suave na narina de Deus, mas Deus responde e diz: olha, controla o teu coração, vai te preparando, porque algo vai acontecer. Que tem gente que pode, irmão, não pode receber uma notícia boa, que sofre. Minha mãe era uma, e se for ruim, mas a surpresa na tua vida, na tua casa, está chegando. Aleluia. E você vai dizer, naquele dia que estava lhe pregando um irmão chato, que talvez, irmão, eu seja chato para alguém, porque dentro de mim tem um caminhão de menino, irmão. Quem gosta de brincar sou eu. Eu gosto de brincar. Aleluia. Talvez a minha chatice seja essa, mas eu pido a Deus para que Ele me controle, porque também Deus usa menino, irmão. E aqui eu prego que nem menino hoje, que eu sinto a presença de Deus, viu, Graça? Aleluia, glória a Deus. A mão de Deus, eu vou citar o lugar, a mão de Deus está em todo mundo, né? Mas na Lemos Torre tem uma história que Deus está apressando o tempo para resolver. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E alguém vai bater na tua porta. Eu não sei para quê, mas eu digo
não abra a porta. Escute de fora. Se for oração, diga assim: vai orar você, rapaz, porque você ouviu as pregações, as palavras. Aleluia. Você ouviu. Glória a Deus. Vai ter que reconhecer que uma grande mudança Deus fez no teu coração. Glória, aleluia. E Paula, não está no meu coração essa palavra, mas sim no de Deus. Ele disse: ainda não é o meu tempo na tua vida. Aleluia. Não sei o que pega ele, eu não sei, mas fica atento e espera com paciência. E diz Deus: tu estás como pai e mãe. Olha, as tuas filhas que não são tuas, são minhas de Deus. Aleluia. Olha o que as tuas filhas estão fazendo lá nas redes sociais. Aleluia. Diz o Senhor: cuidado. Glória a Deus. Ele está nos alertando nesta noite, nos dando vitória, nos dando graça e nos dando força para que nós venhamos suportar o que está por vir. Que Deus abençoe por essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o bom pastor. Aleluia. E ele dá a vida pelas suas ovelhas. João é só um símbolo de pastor aqui que tem que apacentar esse rebanho. Mas Jesus, ele é, aleluia, o sumo sacerdote e o nosso pastor que vai nos guiar naquele dia.